Antes de começar, me diz uma coisa. Você já viu alguém ser humilhado em público, sem saber que, na verdade, era a pessoa mais poderosa da sala? Então fica comigo até o final, porque essa história vai te deixar sem ar. Naquela noite em São Paulo, 300 pessoas estavam reunidas num rooftop luxuoso. Luz dourada, música suave, taças brilhando. Todos achavam que estavam ali para apoiar um marido devotado. Rodrigo subiu ao palco com um olhar triste, empurrando a cadeira de rodas vazia da esposa. Ele pediu silêncio, pediu orações, e por alguns segundos, todos acreditaram nele. Mas então, tudo mudou. A música virou, o sorriso apareceu, e ele chamou outra mulher para o palco. Na frente de todos, ele a beijou. E naquele instante, sem saber, ele acabou de humilhar a dona de tudo aquilo. O beijo ainda ecoava no salão. As palmas continuavam. Mas havia algo errado. Não era o luxo. Não era a festa. Era o silêncio de alguém que deveria estar ali. E não estava. As telas gigantes continuavam passando fotos, sorrisos, viagens, datas importantes, momentos felizes. Tudo perfeitamente editado. Mas, se você prestasse atenção, de verdade, havia um vazio. Nenhuma imagem de Ana Luísa. Nenhuma. 12 anos de casamento. Apagados como se nunca tivessem existido. Algumas pessoas começaram a franzir a testa. Uma mulher na terceira mesa inclinou a cabeça, confusa. Um senhor cochichou. Estranho, cadê ela nessas fotos? Mas a música subiu. O champanhe circulou. E a dúvida foi abafada. Rodrigo sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava apenas seguindo em frente. Ele estava reescrevendo a própria história. E naquela nova versão, Ana não existia. No centro do palco, Camila girava lentamente, sorrindo para todos. O vestido vermelho colado ao corpo chamava a atenção. Mas não era só isso que brilhava. Era o colar, as pérolas. Elas refletiam a luz de um jeito diferente. Antigo, pesado, quase sagrado. Uma senhora mais velha arregalou os olhos por um segundo, como se tivesse reconhecido algo. Mas logo desviou o olhar. Ninguém ali sabia. Aquelas pérolas não eram um acessório qualquer. Elas carregavam gerações. Histórias que sobreviveram à dor, à perda, ao tempo. E agora, estavam no pescoço errado. Pior, tinham sido tiradas de um lugar que ninguém naquela festa ousaria imaginar. 6 andares abaixo, em um quarto silencioso de hospital. Rodrigo levantou a taça. Hoje, eu celebro um novo começo. A multidão respondeu com entusiasmo. Mas, enquanto todos brindavam, as câmeras de segurança registravam cada detalhe, cada olhar, cada mentira. E ninguém ali fazia a menor ideia de quem controlava aquelas imagens. Nem Rodrigo, nem a mãe dele, Dona Marta, que sorria satisfeita na primeira fila, como se finalmente tivesse vencido. Nem Camila, que desfilava como rainha, convencida de que tinha conquistado o topo. Eles estavam dentro de um jogo, sem saber quem era a verdadeira dona do tabuleiro. E então, no meio da música alta, um detalhe quase imperceptível aconteceu. Um dos funcionários do evento recebeu uma mensagem no ponto eletrônico. Seu rosto mudou por um segundo. Só um segundo. Ele olhou discretamente para o teto, como se estivesse esperando uma ordem. E depois, voltou ao normal. Nada parou. Nada mudou. Mas alguma coisa tinha começado. Lá embaixo, no silêncio do hospital. Ana Luísa abriu os olhos, sem lágrimas, sem raiva, apenas consciência. Ela já sabia de tudo. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava esperando. Ela estava decidindo. E quando uma mulher assim decide agir, não é barulho que vem. É queda, silenciosa, fria,
inevitável. Enquanto o som da festa continuava ecoando lá em cima, e as luzes douradas escondiam a verdade. A história de Ana Luísa começava muito antes daquele rooftop, muito antes da cadeira de rodas, muito antes de Rodrigo. Ela cresceu em Salvador, numa casa simples, com paredes descascadas e um quintal pequeno cheio de plantas que insistiam em viver, mesmo sem cuidado perfeito. Foi criada pela avó, Dona Celeste. Uma mulher pequena, mas impossível de ignorar. Dona Celeste não levantava a voz. Não precisava. Ela ensinava com o olhar, com o silêncio, com o exemplo. Trabalhou mais de 30 anos lavando roupa para outras famílias. Mãos ásperas, de coluna cansada, mas nunca reclamou. Toda moeda que sobrava, ela guardava. Não para si, para Ana. Menina, o mundo vai tentar te diminuir, ela dizia, mexendo o café no fogão. Mas você não nasceu para caber em espaço pequeno. Ana não era barulhenta. Era observadora. Enquanto outras crianças brincavam na rua, ela desmontava aparelhos velhos, tentava entender como tudo funcionava. Aos 12 anos, já consertava celular dos vizinhos. Aos 15, criou um pequeno sistema para organizar pedidos de uma farmácia do bairro. E quando entrou na universidade em São Paulo, com bolsa integral, Dona Celeste foi a única na família que não se surpreendeu, porque ela sempre soube. No dia da formatura, depois que todos foram embora, Dona Celeste chamou Ana de lado, sem aplauso, sem foto, só as duas. Ela abriu uma pequena caixa de madeira, já gasta pelo tempo. Do dentro estava o colar de pérolas. Não era perfeito. Algumas pérolas eram irregulares, outras tinham pequenas marcas, mas cada uma delas tinha uma história. Isso aqui passou pela minha mãe e pela mãe dela, disse Dona Celeste, segurando o colar com cuidado. Elas sobreviveram a coisas que ninguém deveria passar. Ana segurou o colar com as duas mãos. Sentiu o peso. Não era de valor, era de memória. Quando você esquecer quem você é, a avó continuou. Coloca isso e lembra. Naquele momento, Ana não sabia que aquelas pérolas, um dia, seriam roubadas. Não por um estranho, mas por alguém que sentava à mesa com ela. Corta para anos depois, um evento comunitário em São Paulo. Foi ali que ela conheceu Rodrigo. Ele era carismático, falava bem, sabia exatamente o que dizer. E, principalmente, fazia Ana rir. Algo raro. Ela se apaixonou rápido, porque pela primeira vez, alguém parecia enxergar ela. Mas Dona Celeste viu diferente. Numa noite quente, sentada na varanda, ela apenas disse: "Esse homem fala muito do que quer ser." Pausa. "Você já é." Ana sorriu. Achou que era só preocupação de avó. Não era. Era experiência. Meses depois, eles se casaram. Simples, rápido. Ana usava o colar de pérolas. Rodrigo sorria como um homem que tinha conquistado algo valioso, sem entender o valor real daquilo. E foi aí que tudo começou. Não a queda, mas o erro. O erro de subestimar uma mulher que já tinha aprendido, desde pequena, a nunca ser pequena. O erro já tinha sido cometido, mas a vida ainda não tinha mostrado o preço. 2 anos depois do casamento, numa tarde comum de volta de um congresso no Rio de Janeiro, tudo mudou em segundos. Um caminhão avançou o sinal. O impacto foi brutal. E o carro girou. O vidro estilhaçou. O som desapareceu. E quando Ana abriu os olhos, horas depois, ela já não estava no mesmo mundo. O cheiro de hospital, luz branca, um silêncio pesado. E então, a frase que divide vidas em antes e depois. Você pode nunca mais andar. Ela tinha 26 anos, recém-casada, com um futuro inteiro pela frente. E de repente, tudo parou. Rodrigo chorou naquele primeiro dia. Segurou a mão dela, prometeu ficar.
Disse que iam lutar juntos. Disse todas as palavras certas. Mas palavras não sustentam ninguém por muito tempo. Porque depois disso, ele sumiu. 2 semanas. Sem explicação. Sem presença. Sem resposta. Quando voltou, não olhava nos olhos dela. Tinha outro cheiro. Outra energia. Algo já tinha mudado. E Ana percebeu. Mas não disse nada. 3 dias depois, ainda no hospital, o telefone tocou. Era Dona Marta. Ela não falou com Ana. Falou com o filho, mais alto o suficiente para que cada palavra atravessasse o quarto como uma faca. Você não nasceu para ficar preso a uma mulher assim. Silêncio. Isso não é vida. Ana ficou imóvel. O corpo já não respondia, mas o coração ainda sentia tudo. E naquele momento, algo poderia ter quebrado, mas não quebrou, porque havia algo dentro dela, algo plantado lá atrás, na cozinha simples de Salvador, que não aceitava desistir. Ela voltou para casa, um apartamento pequeno em São Paulo, sem luxo, sem ajuda, com dor, com limitações e com um marido que já não estava realmente ali. Rodrigo começou a chegar mais tarde. Parou de ajudar nas coisas básicas. Parou de perguntar como ela estava. Na verdade, ele nunca perguntava nada. E foi exatamente isso que mudou tudo. Enquanto ele se afastava, Ana começou a se aproximar de si mesma, do computador, da ideia que nunca saiu da cabeça. Um sistema, uma solução. Algo que conectasse hospitais pequenos a especialistas, usando inteligência artificial. Ela trabalhava horas, dias, noites inteiras. Às vezes esquecia de comer, às vezes esquecia da dor. Porque ali, naquele código, ela ainda tinha controle. Rodrigo passava pela sala, olhava o notebook e dizia: "Você vive nisso. Pra quê?" E nunca esperava a resposta. Nunca. Nem uma vez. E esse foi o maior erro dele. Não foi a traição. Não foi o desprezo. Foi a indiferença. Porque enquanto ele ignorava, ela construía. Enquanto ele se afastava, ela crescia. E então, uma noite, já tarde, Ana tentou ir sozinha até o banheiro. A cadeira travou no tapete. Ela caiu. Forte. O ombro bateu primeiro, depois a cabeça. Silêncio. Mas ela ficou ali, no chão frio, por 40 minutos. Sem chorar, sem gritar, só respirando. Sentindo tudo, a dor, a solidão, a realidade. Até que alguém abriu a porta. Não era Rodrigo, era outro. Alguém que ainda enxergava ela. Mas naquele instante, enquanto era levantada de volta para a cadeira, uma certeza nasceu. Fria, clara, sem volta. Ela não estava mais esperando que alguém ficasse. Ela estava começando a não precisar de ninguém. Naquela noite no chão frio, algo terminou. E outra coisa começou. Sem anúncio, sem testemunha, só decisão. Ana Luísa parou de esperar cuidado e passou a construir poder. O apartamento continuava o mesmo. Pequeno, barulhento, com o som do trânsito entrando pela janela. Mas dentro dele, nas madrugadas silenciosas, nascia algo que ninguém via. Ela ajustou o código, refinou o sistema, se transformou uma ideia em algo real. VidaLink Saúde. No início, era só uma proposta enviada por e-mail. Uma resposta demorou dias. Depois veio: "Vamos testar." Pequeno, mas suficiente. Um hospital no interior de Minas Gerais aceitou o piloto. Sem equipe grande, sem investimento milionário. Só Ana, um notebook e um corpo que doía todos os dias. Ela apresentou tudo por videochamada, sem maquiagem, sem palco, só clareza. O sistema funcionou. Diagnósticos mais rápidos, conexões com especialistas, vidas melhorando. E então, veio o segundo contrato, depois o terceiro, depois 10 de uma vez. O crescimento não foi barulhento, foi constante, frio, imparável. Enquanto isso, na sala ao lado, Rodrigo assistia futebol. Reclamava da internet.
Falava sobre metas da empresa dele, que nunca saíam do papel. Todas as noites, ele passava por Ana, via ela trabalhando e dizia: "Você não para nunca. Isso dá dinheiro, pelo menos?" E ria, sem saber. Nunca soube, porque nunca quis saber. E Ana parou de explicar. Ela começou a estruturar tudo em silêncio. Criou empresas em seu nome de solteira. Montou uma rede de holdings. Chamou alguém de confiança. Gabriel. Amigo de infância. Leal. Discreto. Ele organizava contratos. Protegia dados. Blindava tudo. Nada ficava no nome de Rodrigo. Nada. E foi assim que um império cresceu, dentro da própria casa, sem que o marido percebesse. Os números começaram a subir. R$1 milhão, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais. E então, ultrapassaram qualquer coisa que Rodrigo poderia imaginar. Hospitais começaram a ser adquiridos, clínicas conectadas, estados inteiros integrados ao sistema. Vidalink deixou de ser uma solução e virou estrutura, virou base, virou poder. E ainda assim, dentro daquela casa, nada mudou. Rodrigo continuava falando como se fosse o provedor, como se sustentasse tudo, como se fosse superior. E Ana deixava, não por fraqueza, mas por estratégia, porque havia algo que ela já tinha entendido. Quem precisa provar ainda não venceu. Quem constrói em silêncio controla o momento. E então, um dia, uma revista de negócios publicou: a bilionária invisível que transformou a saúde no Brasil. Sem foto, sem nome, sem rosto, só números, só impacto. Ana leu aquela matéria, no quarto silencioso, sentada na cadeira que o mundo chamava de limitação, mas que já tinha se tornado posição de comando. Ela sorriu. Não de orgulho, mas de certeza. Porque agora, ela não era mais a mulher esquecida no casamento. E nem a paciente ignorada no hospital. Ela era dona de sistemas, de prédios, de contratos, de destinos. E o mais irônico, o homem que dormia ao lado dela acreditava que ela não fazia nada. E esse erro estava prestes a custar tudo. O erro dele estava crescendo. Já não era só ignorância, era abuso. Rodrigo parou de esconder. Primeiro foram mensagens à noite, sorrisos no celular, saídas de trabalho. Depois, nem isso. Camila entrou na vida dele como um espetáculo. Alta, chamativa, sempre arrumada como se estivesse em um palco. Ela não falava baixo, não esperava, não pedia, ela tomava. E Rodrigo entregava. Apartamento alugado em bairro nobre de São Paulo. Jantares caros, presentes, tudo pago com dinheiro que ele acreditava ser dele. Mas não era. Era de Ana. O mais cruel? Ele estava sustentando a amante, com o império da própria esposa. E isso ainda não era o pior. Dona Marta não só sabia, ela incentivava. Visitava Camila, levava comida, conselhos, sentava na mesa como se estivesse recebendo a nora certa. E dizia sem vergonha: "Meu filho merece uma mulher de verdade, que fique de pé ao lado dele." Cada palavra, um golpe. Ana ouvia tudo, não reagia, mas sentia. E enquanto isso, Rodrigo parava de fazer até o mínimo. Não ajudava mais, não ligava, não perguntava. Uma noite, passou da meia-noite. Ana tentou se virar sozinha, o corpo já cansado, a casa em silêncio. Ela precisava apenas ir até o banheiro. A roda travou. O equilíbrio falhou. E ela caiu. Forte. O impacto ecoou pelo apartamento. Mas ninguém veio. Porque ele não estava lá. Ela ficou no chão. Respiração pesada. Olhos abertos. 40 minutos. E de 40 minutos olhando para o teto. Na própria casa, sabendo que poderia comprar aquele prédio inteiro. E ainda assim, não tinha alguém para estender a mão. Não havia grito. Não havia lágrima. Só verdade. Foi Gabriel quem encontrou. Entrou com a chave reserva.
viu, e por um segundo, não conseguiu falar. Ele a levantou com cuidado, colocou de volta na cadeira. As mãos dele tremiam. Você precisa sair disso, ele disse. Não foi conselho, foi urgência. Você tem tudo, poder, dinheiro, controle. Por que ainda está aqui? Ana olhou para ele, cansada, mas não vazia. Porque ainda não acabou, respondeu. E naquele momento, não era dúvida. Era plano. Mas Dona Marta queria mais. Ela não queria apenas afastar Ana, queria apagar. Começou a espalhar histórias, chamadas para parentes, mensagens. Ela está instável. Ela não está bem da cabeça. Meu filho está sofrendo. O objetivo era claro, tirar o controle, tomar tudo. Um advogado foi acionado, começou a puxar documentos. E então, parou. Algo não batia. Nomes diferentes, empresas cruzadas, valores grandes demais. Ele ligou para Gabriel. E em menos de 48 horas, tudo desapareceu. Sem processo, sem rastro, sem chance. Camila também pressionava. Ela não queria ser escondida. Queria status. Queria oficializar. Se você não larga ela, eu saio. Disse calma. Rodrigo hesitou. Não por amor, mas por medo. A imagem, a igreja, as pessoas. Então Camila sorriu e deu a ideia. Então faz do jeito certo. Mostra para todo mundo que você já seguiu em frente. E foi assim que nasceu a festa. O palco, a humilhação, o erro final. Mas naquela mesma noite, horas antes de tudo começar, no hospital, Dona Marta entrou no quarto de Ana. Sorriso doce, conversas vazias. Esperou, observou, e quando Ana fechou os olhos, ela abriu a gaveta, pegou o colar, as pérolas e colocou na bolsa. Sem culpa, sem pressa, sem medo. Minutos depois, Gabriel chegou. Ana procurou o colar. Uma vez, duas, três, nada. E então, pela primeira vez em anos, ela chorou. Não por Rodrigo, não pelo casamento, mas pela avó, pela história, pelo que foi violado. As lágrimas caíram em silêncio. 5 minutos. Exatos. Depois, pararam. Ela enxugou o rosto, pegou o telefone, ligou. Gabriel atendeu. E ela disse apenas 2 palavras. Está na hora. E quando uma mulher como ela diz isso, não existe mais volta. Só consequência. Uma semana depois da festa, um envelope chegou ao escritório de Rodrigo. Ah, papel grosso? Letras em dourado. Convite para o gala anual da Vida Link Saúde. Um evento que já estava em todas as notícias. Investimento de bilhões. Presença de políticos, empresários, imprensa. O tipo de lugar? Onde destinos mudam. Rodrigo não pensou 2 vezes. Era a chance perfeita de se reposicionar. Camila quase perdeu o controle de tanta empolgação. É aqui que a gente entra de vez, ela disse, escolhendo o vestido antes mesmo de confirmar presença. Dona Marta também quis ir. Vestido novo, sorriso ensaiado, convencida de que merecia estar entre a elite. Na noite do evento, o contraste era brutal. Não era um rooftop, era um império. Salão enorme, lustres gigantes, telões exibindo projetos pelo Brasil inteiro. Hospitais em regiões esquecidas. Tecnologia salvando vidas. Tudo organizado. Preciso. Poderoso. Rodrigo ajeitou o terno. E tentou parecer parte daquilo. Mas não era. Nunca foi. As luzes diminuíram. O som caiu. E um homem subiu ao palco. Elegante. Seguro. Hoje, celebramos a mente por trás de tudo isso. Palavras como visionária, revolucionária, imparável, ecoaram pelo salão. Rodrigo bebeu um gole de champanhe, tentando entender, tentando se encaixar. Então veio a frase. A mulher que construiu tudo isso, mesmo quando ninguém olhava. Silêncio. A porta lateral se abriu. E ela entrou. Ana Luísa, na cadeira de rodas. Vestido preto simples, sem exagero, sem esforço, mas com algo que ninguém ali podia comprar. Presença. E no pescoço,
As pérolas. As mesmas. Recuperadas. De volta ao lugar certo. O copo de Rodrigo caiu. O som do vidro quebrando atravessou o salão. Camila apertou o braço dele. Dona Marta parou de respirar por um segundo. Não era possível. Mas era. Ana chegou ao centro do palco. Ajustou o microfone. Olhou para todos e começou. Sem gritar, sem chorar, sem pressa. Ela contou. O acidente, a cadeira, a solidão, as noites no chão frio, as horas de código, os contratos, o crescimento, tudo. Enquanto falava, os telões mudaram. Documentos, registros, provas e então, as imagens, a festa. Rodrigo empurrando a cadeira vazia. Camila girando com as pérolas. Dona Marta pegando o colar no hospital. Tudo. Sem corte, sem edição, sem saída. O salão congelou. Ninguém se mexia, ninguém falava. Só assistia, como se finalmente estivesse vendo a verdade. Sem filtro. Ana virou o olhar. Não apontou, não acusou. Só disse: "Você comemorou liberdade, dentro do que é meu." Silêncio. "Você usou minha cadeira como palco." Mais silêncio. Ela olhou para Camila. "Você quis ser rainha por uma noite?" Pausa. "Eu construí tudo isso por anos." Camila tremia. A maquiagem começava a cair. Dona Marta, encolhida, pequena, pela primeira vez. E então, Ana olhou para Rodrigo. Um olhar longo, calmo, final. "Isso não é traição," ela disse. Baixo, mas firme. "Isso é cegueira." O salão explodiu. Aplausos, fortes, pesados, não de entretenimento, de reconhecimento, de justiça. Mas Ana não sorriu, não acenou, não ficou. Ela apenas virou a cadeira e saiu do palco, como alguém que não precisava provar mais nada. Porque naquele momento, não havia mais dúvida. A mulher que todos ignoraram era a dona de tudo. E o homem que achava que mandava não tinha mais nada. Os dias seguintes não tiveram barulho. Tiveram consequência. Em menos de 48 horas, os vídeos do gala estavam em todo o Brasil. Televisão, redes sociais e grupos de família. Todo mundo viu. Todo mundo comentou. Rodrigo perdeu o emprego. Nenhuma empresa quis associar o nome dele àquela história. Currículos enviados. Silêncio. Portas fechadas. Camila desapareceu. Sem despedida. Sem explicação. Como alguém que nunca esteve ali por amor, apenas por interesse. Dona Marta parou de frequentar a igreja. Os olhares mudaram. As pessoas se afastaram. Não houve discussão, só ausência. E Ana? Ela não gritou, não perseguiu, não se vingou. Ela apenas assinou os papéis do divórcio. Simples, limpo, final, sem pedir nada, porque nunca precisou de nada deles. Meses depois, ela voltou para Salvador. A casa da avó estava restaurada. O cheiro de café, o silêncio do fim de tarde, o vento leve no quintal. Ela segurou o colar de pérolas e fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, não havia dor, nem peso, só paz. Não a paz de quem venceu alguém, mas a de quem finalmente se libertou. Lição de vida. Para quem ainda está assistindo, nunca confunda silêncio com fraqueza. Tem gente que não responde, porque está construindo. Tem gente que não reage, porque está se preparando. E tem gente que parece estar parada, mas está criando algo tão grande que você só vai perceber quando for tarde demais. O maior erro não é trair, é não enxergar, é viver ao lado de alguém. E nunca perguntar quem essa pessoa realmente é. Porque às vezes, a pessoa que você ignora hoje é a mesma que amanhã. Vai mudar tudo. E quando a verdade aparece, ela não pede licença. Ela revela e coloca cada um exatamente no lugar que merece. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che.
¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a aprender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, ну, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае, это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет,
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,